tarde a todos os irmãos que aqui estão hoje, encarnados e desencarnados. Pedimos então aos irmãos que fechem seus olhos levemente para a nossa prece de abertura. Iniciamos essa prece pedindo a paz, a proteção e a orientação. Pedimos, Pai, que nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Que possamos compreender cada vez melhor os Seus ensinamentos. E assim, que possamos aprender a amar sempre, e que esse amor possa nos modificar gradativamente para melhor. Que os bons espíritos envolvam nosso palestrante Érico com boas vibrações e que ele seja inspirado nas lições que serão nos apresentadas na tarde de hoje. E que essas lições se transformem em ações decisivas para o nosso aprimoramento e para que tenhamos o melhor entendimento para a prática do bem. Agradecidos, Pai, pela oportunidade do aprendizado e do crescimento, pedimos que nos envolva na Sua paz e que em nossos corações permaneçam a segurança do Seu amparo e de Sua misericórdia. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos completar o capítulo 4 do Evangelho, que já foi em 2 quartas-feiras passadas estudado alguns itens, é um capítulo de 26 itens, e nós vamos abordar os últimos 3 hoje, que nos fala dos limites da encarnação e da necessidade da encarnação. Já 2 semanas a Lisete falou sobre a diferença entre reencarnação, entre ressurreição. O Jesus na semana passada nos falou das necessidades, da explicação lógica, do entendimento, para que a gente possa entender a vida como um todo, o objetivo, né? Por que nós estamos aqui, por que nós encarnamos, por que alguns sofrem mais do que outros, por que não encontramos a felicidade plena. Então, nas 2 semanas que se passaram, se abordou esses itens. Hoje nós vamos ver do limite da encarnação, já que todos nós estamos aqui e queremos ser felizes, né? Então diz um pensador francês lá de 1600 e pouco, o Pascal, ele dizia que mesmo aquele que corria para se suicidar, ele queria ser feliz. Então, tanto que ele estava buscando, através do suicídio, uma condição equivocada, né, de fugir dos problemas e de tentar encontrar a felicidade. Mas até aquele que busca o suicídio, ele quer ser feliz, na verdade, quer fugir dos problemas. Então, todos nós aqui queremos ser felizes. E para sermos felizes, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, utilizando-se desse dogma que é a reencarnação para nós espíritas, né? Que sem esse entendimento da reencarnação fica sem sentido a nossa existência na Terra. Mas quando nós então entendemos isso, as pessoas perguntam: tá, mas quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Quantas vezes a gente reencarna? Todo mundo se pergunta isso, né? Mas só que a gente é um processo lento, né? Em que nós precisamos ter muita paciência e muito esforço. E a gente, no fundo, não gosta muito de fazer esforço. A gente gosta de uma molezinha, assim, de ficar na zona de conforto. Então, a nossa caminhada, ela é bem leve, bem devagar, né? E o objetivo também disso, de nós alcançarmos esse passo maior, que é chegarmos à felicidade, vai demorar, assim, muitas encarnações. E não há como nós dizermos quanto tempo e quantas encarnações nós teremos, porque isso é uma coisa que depende de cada um, depende do esforço que cada um de nós fizermos. Mas uma coisa é certa, que a cada encarnação nós damos um passo adiante na senda do progresso. Isso não tem como negar. E aquele que caminha mais depressa, que for mais
disciplinado, que fizer mais esforço para cumprir as leis naturais, as leis divinas, seguindo os ensinamentos de Jesus, esses se livrarão mais rápido das impurezas e com isso, que carregam consigo, né? E com isso então alcançarão mais rapidamente mundos melhores. Então diminuirão o número de reencarnações, porque chegarão ao final da caminhada, né? Antes do que outros que negligenciam, que não são tão velosos, que levam a vida mais ligada às coisas da materialidade, sem se preocupar, sem se enxergarem como espíritos imortais que são. Então tudo isso está ligado, por isso que não se pode dizer qual é o limite da encarnação, qual é o limite máximo, é 50, é 20, é 30, vai depender de cada um de nós. Mas uma coisa é certa, Deus dá a todos nós tantas possibilidades quantas forem necessárias para que nós alcancemos essa felicidade, que a gente conclua toda essa caminhada, se é que um dia ela vai ter fim. Por quê? Porque para nós alcançarmos, saindo da animalidade como saímos, né, e alcançarmos a angelitude lá na condição em que Jesus se encontra, de um espírito crístico, vai uma distância muito grande. Mas nós não podemos nos preocupar em quantas encarnações falta, ou em quanto tempo nós vamos demorar para alcançar a condição de espíritos puros, porque a coisa é muito demorada. Então, porque nós não nos esforçamos tanto, então nós temos que ter paciência e nos preocupar com o aqui e agora. Mas não com o aqui e agora como se essa fosse a última existência. Porque, na verdade, nós estamos aqui numa transição. O espírito, ele é imortal. Então, aqui é somente uma fase de transição em que nós estamos nessa encarnação. Daqui a pouco vamos desencarnar. Eu não tenho pressa, né? Quando vier, tudo bem, mas eu não tenho pressa. Já aviso o Papai do Céu e os mentores amigos aí, que eu não tenho pressa de ir, eu tenho muito que me arrumar ainda, eu tenho muito que me reformar, que mudar as minhas ações e muito que estudar ainda para poder voltar numa outra oportunidade melhor do que essa em que estamos agora, né? Mas então, como a gente sabe que se caminha lentamente, precisamos aproveitar, dependendo sempre de cada um de nós, a cada minuto aqui. Viver o aqui e agora não é só para gozar a vida, não, tem que viver aqui e agora. Então tem que gozar, tem que aproveitar. O que é o aproveitar? Para nós que entendemos, que nos entendemos como esse espírito imortal e como uma passagem transitória pela Terra e que vamos continuar a vida na espiritualidade sem esse corpo e que vamos voltar a reencarnar num outro corpo e continuar na nossa caminhada, o aproveitar a vida é nós nos transformarmos para melhores, é cumprirmos as leis, é nos ajustarmos com aquelas criaturas com as quais nós temos dificuldades, com as quais criaram dificuldade conosco, ou nós criamos com elas no passado, ou nesta existência mesmo. Então isso é aproveitar a vida, reatar as relações, perdoar, fazer o bem. Então é isto que é aproveitar a vida para nós que conhecemos já o Evangelho de Jesus e que nos temos por espíritos imortais. Então Deus nos impõe a reencarnação justamente para que a gente evolua. Esse é o objetivo principal da encarnação, né? Que nós alcancemos a perfeição. E isto buscando a nossa evolução intelectual e a evolução moral. Mas essa evolução moral só se dá depois da evolução intelectual. Nós temos duas asas, o espírito tem duas asas para voar. Uma é da intelectualidade e outra da moralidade. Se nós desenvolvermos somente a intelectualidade, né, nós vamos ficar com a asa grande e uma pequenininha. Então precisamos ir crescendo parelho. E aí eu me lembro do irmão Benônimo, lá há 30, 40 anos atrás, quando fazia as exposições aqui, ele sempre fazia assim com o dedinho. Nós temos que crescer intelectual e moralmente,
né? Eu, quando comecei aqui na casa, comecei aprendendo e me lembro, abordando esse assunto do irmão Benônimo, né? Já desencarnado há bastante tempo. Então, nós precisamos desenvolver essas duas partes, uma juntamente com a outra. A expiação que nós passamos aqui na Terra não é somente castigo, né? Mas são as tribulações naturais de um mundo imperfeito, um mundo onde nós somos imperfeitos e que nos apresenta, devido a essa materialidade do mundo, nos apresenta uma série de situações onde nós precisamos superar. E cada superação dessas é uma condição de nós evoluirmos um pouco, claro, desde que a gente entenda que para superar as dificuldades, não é não aceitando, não é ficando resignado com as situações difíceis que nós temos que passar. Porque uma coisa é tu lutar, não ser acomodado, e outra coisa é ser irresignado. Então, a maneira com que se passa pelas dores, pelo sofrimento, pelas dificuldades que a vida nos impõe, isso importa muito. Daqui a pouco nós estamos no capítulo 4, então nós vamos iniciar o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e que nos fala do bem e do mal sofrer. Então a isso é que eu me refiro, de que nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é aquele que não aceita, é aquele que se revolta, né? Que não tenta se modificar, que sempre a culpa é do outro. E o bem sofrer é aquele que olha para dentro de si, para resolver os problemas, entende as suas dificuldades e tenta modificá-las. Todos os espíritos, independente de quem seja, ele tem necessidade de reencarnar, porque todos são criados simples e ignorantes. Ninguém é criado melhor. Deus não criou anjos, não criou arcanjos, querubins, como algumas outras religiões dizem. Não há uma seita diferente das outras. Todos os espíritos, mesmo aqueles que são espíritos de luz hoje, reencarnaram muito antes e evoluíram, passaram por todas as tribulações, por todas as dificuldades e alcançaram um patamar mais elevado. Mas Deus criou a todos nós simples. O que é esse simples? Todos fomos criados da mesma coisa, do princípio cósmico, do fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo. É esse fluido do qual os mundos são construídos e todos os seres que habitam esses mundos, os diferentes mundos, das diferentes moradas da casa do Pai. Então, são todos constituídos do fluido cósmico universal, todos simples e ignorantes. Não ignorantes burros, mas ignorantes quanto àquilo que podem alcançar. Os espíritos, quando são criados, não sabem que eles podem se tornar um espírito de luz no futuro. Então a gente vai indo, tateando, encarnação após encarnação, em mundos inferiores, mundos primitivos, depois passando a esse mundo que nós estamos, de provas e expiações, vamos crescendo e entendendo os objetivos. Hoje, nós aqui já sabemos qual é o nosso objetivo. Jesus nos ensinou, nos disse: olha, a felicidade não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Então, outras oportunidades e outras situações estão se criando à medida que nós vamos entendendo hoje, através da doutrina espírita, essas múltiplas reencarnações e os objetivos dessas encarnações. Então Deus, como é justo, Ele jamais faria alguns seres melhores do que outros, que Ele daria privilégios, né, em que eles não teriam esforço nenhum para gozar de um mundo melhor, e outros ficam se ralando aí nos mundos inferiores, sofrendo, ter que mandar ver um esforço danado, uma luta tremenda contra as dores, contra as dificuldades todas, né? Então, e aqueles que mais se esforçam, como nós dissemos, eles chegam mais depressa ao fim das encarnações. Quanto menos encarnações, menos tormentos nós vamos passar. Depende, como já disse, sempre de cada um, do seu esforço, da sua vontade, em que ele vai colocar o seu desejo de melhora, assim como um bom aluno e um mau aluno.
Todos entram na escola para se formar, para concluir um ano letivo, mas muitos não estudam, vão levando na manha, né, sem se esforçarem negligentemente, e outros estudam, quando chega lá por agosto, já estão passados de ano, e outros ficam ralando lá, e no meu tempo a gente ia para a segunda época, fazia exame de primeira época, segunda época, terceira época, e ainda às vezes ficava em recuperação para o ano seguinte, tinha mais 6 meses depois, fazendo 2 séries juntos, né? Claro que lá já se vão 50 anos atrás, mas deixar para lá, deixa 60 anos para trás, né? Então assim também são os espíritos e as encarnações, né? Normalmente as nossas aflições são consequências das nossas inferioridades, as inferioridades do espírito. Eu digo normalmente, porque nós não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, às vezes, nós temos provas a passar que não são expiações, né? Claro, toda prova, no fundo, é uma expiação, porque a gente sofre, né? Mas nem toda expiação ela é uma prova. Então, há espíritos que passam, já vêm com a programação reencarnatória pronta para passarem por aquelas dificuldades, como consequência dos erros do passado. E outros são provados. O mundo é de provas e expiações. Então, para alcançar patamares mais altos, para realmente mostrarem que são capazes de alcançar, que já estão num patamar melhor, são submetidos às provas. E aí, então, vão certamente se sair bem dessas provas, né? Mas, como eu tinha dito, para nós mudarmos para um mundo melhor, nos tornarmos um espírito melhor e sairmos desse mundo de provas e expiações, como eu disse, nós fomos todos criados a partir do princípio cósmico universal, que cada mundo tem o seu fluido cósmico universal que encobre esse mundo, do qual esse mundo é formado, e todos aqueles seres, conforme eu também já disse. Então eu vou repetindo para vocês, e talvez ir se ambientando não ficar muito complicado o que eu estou dizendo. Então, à medida que o espírito vai se melhorando, o seu corpo vai ficando mais sutil, menos grosseiro, a matéria menos densa, e também o seu perispírito. Como nós sabemos, nós somos 3. O espírito é o ser pensante, essa centelha divina, é essa criatura divina, né, que atua no corpo material através de um outro corpo, que é o corpo perispiritual. Então nós temos esse corpo material, temos o perispírito, que é um corpo de uma matéria mais sutil, na qual o espírito habita esse corpo, movimentando e agindo nesse corpo através desse perispírito. Mas a vontade, o ser pensante, é o espírito, que através do perispírito semimaterial movimenta e agita esse corpo material. Só que tudo isso é de fluido cósmico. Então, para que eu vá para um mundo melhor, eu preciso também sutilizar esse fluido cósmico. Eu preciso ir aos poucos, à medida que eu vou evoluindo, esse meu envoltório material e o meu envoltório também perispiritual vão ficando mais sutis, vão ficando mais diáfanos, ao ponto de se confundir corpo material e perispírito, ambos de uma transparência, diáfanos, como eu disse, né? E a sutis, não mais necessitando dessa matéria tão grosseira como nós hoje precisamos, das roupas, dos móveis, da construção, do corpo carnal. Quanto mais materializado nós estivermos, mais sujeito às dificuldades que a matéria nos coloca. Aí estão as doenças, as catástrofes. Mas quando evoluirmos um pouco mais, estivermos com um corpo mais sutil, menos materializado, num mundo menos materializado, né? Nós então sofreremos menos as consequências da materialidade. Então, na natureza tudo se encadeia, não é de uma hora para outra nós vamos nos tornar um espírito de luz.
Não, é um processo de evolução que leva um número imenso de encarnações, porque nós mesmos, alguém acredita, eu acho que foi o Jesus a semana passada, ou foi a Elisete na anterior, que perguntou, alguém acha que numa encarnação a gente vai alcançar logo a condição de espírito puro e ficar com um corpinho sutil aí se movimentando através do pensamento e conversando só no pensamento? Claro que não, a gente sabe o tão pouco que a gente evolui em cada encarnação, é muito pouco, e a grande maioria da humanidade encarnada aqui na Terra muito pouco evolui, porque não está preocupada com isso, está preocupada com a vida material, muito pouco se ligam nessa parte espiritual, mas é um processo, isso está dentro das leis, da lei do progresso, em que nós saímos lá da animalidade para chegarmos à angelitude. E tudo caminha a passos curtos, né? A passos curtos, que nem o meu assim tem as pernas curtas, então passos curtos, assim caminhamos nós rumo à felicidade e à condição de espíritos puros. Mas tudo tem que estar interligado uma coisa quanto a outra. Quanto mais sutil o mundo que nós habitarmos, mais sutil vai ser o nosso corpo, menos sofrimento nós teremos. Vamos lá que o tempo, o relógio está parado ali, eu estou me enganando, né? Então, nessa condição, quando nós alcançamos uma condição de espírito mais fluídicos, com corpos menos densos, onde o nosso perispírito é menos denso, nosso corpo material é menos denso, nós poderemos certamente andar pelos mundos e não estaremos presos ao mesmo mundo. Hoje, na maneira em que nós estamos, nós não podemos sair deste mundo para um outro mundo melhor. Mas quando estivermos habitando um mundo melhor, certamente poderemos vir para mundos inferiores, porque o nosso perispírito já está numa condição mais sutil, menos densa, menos materializada. Ao passo que nós, enquanto aqui estamos presos, mesmo quando nós desencarnamos e estamos sem o corpo físico, não temos mais o corpo físico, só o perispírito, o nosso perispírito, por estar ligado a este mundo, nós não podemos sair da esfera da Terra, porque o nosso perispírito ainda é composto do fluido cósmico universal que encobre a Terra. E um espírito nessas condições não pode galgar a um outro mundo de melhor qualidade. Aí talvez alguém vai dizer assim, mas o Chico Xavier visitou um mundo. Sim, mas o Chico foi a convite. Então há possibilidades muito específicas, muito raras, né? Então o Chico Xavier foi convidado, sim, a ir visitar, vislumbrar um mundo feliz, para ele se deleitar e perceber como é que seria um outro mundo em que ele habitaria no futuro. Então isso foi um Chico Xavier, é um caso ou outro que possa acontecer assim. Então quanto mais nós trabalhamos pela nossa evolução moral e intelectual, mais nós nos purificamos e nos libertamos mais rapidamente da necessidade de reencarnar. Então, para nós fecharmos essa partezinha, para nós reencarnar, a quantidade de encarnações vai depender de cada um de nós, somente de nós, das nossas ações aqui neste mundo. No mundo espiritual seremos mais ou menos felizes, dependendo exclusivamente da quantidade, o quanto nós estamos materializados ou desmaterializados. Porque aí vai ser a nossa condição de espírito, mais puro ou menos puro. E a necessidade de encarnação, sim, todos nós temos a necessidade de passar pela vida material para que nós possamos cumprir as tarefas nos designadas por Deus. Tarefas que nos ajudam a nos desenvolvermos a nossa inteligência e a nossa moralidade, conforme já falamos lá. Uma criança que quer chegar à universidade, ela vai ter que passar por todas as séries.
E isso não é o castigo. Então é um castigo reencarnar? Não, não é um castigo. É a possibilidade. Quando uma criança entra lá no primeiro ano primário do ensino fundamental, eu entreguei a idade. Então, lá no ensino fundamental, quando ele entra lá, ele sabe que para chegar na faculdade ele vai ter que estudar lá 10, 15 anos. Isso é um castigo? Ele tem que... Não, é a possibilidade de alcançar o objetivo, que é chegar na faculdade. Então isso não é um castigo. Da mesma forma nós, criados simples e ignorantes, lá para chegar à angelitude, nós temos que percorrer todo esse processo de aprender a desenvolver os nossos sentimentos, mudar os nossos erros, os nossos defeitos, nos ajustar com aqueles com os quais nós temos dificuldades, que nós não aceitamos, que nós criamos inimizades no passado. Então, temos todo esse processo. E Deus não fica nos empurrando. Por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Cada um faz de acordo como queira, caminha mais rápido ou mais devagar, de acordo com a sua vontade. O espírito depende somente dele para alcançar a felicidade. Eu vou ser mais ou menos feliz dependendo sempre do esforço que eu fizer. E eu tenho livre-arbítrio para tomar o caminho que quiser. Ah, então é bom, eu tenho livre-arbítrio. Eu faço como eu quero. Mas tem uma contrapartida. Assim como Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos dá também a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Então, eu faço o que eu quero, mas vou responder também por aquilo que eu escolhi, por aquilo que eu fiz. Não há um pensamento, uma palavra, um ato meu que não tenha uma consequência, porque eu movimento energias quando penso. Ah, mas eu não fiz, eu só pensei, eu só desejei. Está lá no Evangelho, que é pecado por pensamento. Né? Tem um capítulo do Evangelho que nos fala sobre isso. Então, no momento em que eu desejo, em que eu penso, então por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Não vigiar os outros, mas vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Né? Então, porque a gente, como traz marcas, desvios de conduta do passado, tem más tendências, né? Como traz as boas também, as boas atitudes também, tudo marcadinho na nossa caixa preta, que é o nosso perispírito. O perispírito é a caixa preta, como o avião tem a caixa preta, nós temos o perispírito que vai marcar tudo isso, está tudo ali. Então, quando reencarnamos, passamos por essas situações, pelas consequências das nossas escolhas. Então, essa demora para evoluirmos, para alcançarmos a felicidade, para sofrermos menos, para reencarnarmos menos vezes, vai depender exclusivamente da nossa força de vontade, do meu desejo. Tudo eu posso, como dizia o nosso patrono Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas as consequências disso também eu terei que arcar. Então a necessidade da encarnação é para que a gente aprenda, que a gente passe por situações, que a gente desenvolva a intelectualidade, para que a gente desenvolva a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Né? Então, nos encaminhando para o final, então, nós podemos ver quanto se demora para evoluirmos se nós olharmos para um seu espírito que habita um corpo de um selvagem. Ainda os índios, aí nós temos na Amazônia, nós temos na África, nós temos em vários países do mundo, ainda criaturas que estão lá na primeira infância, porque na infância nós ainda estamos, mas tem espíritos ainda habitando corpos selvagens, enquanto nós temos aí espíritos cientistas aí desenvolvendo remédios, vacinas, curas, a tecnologia, assim, nos últimos 30, 40 anos, tomando proporções, o homem indo a outros planetas, através de naves, fazendo viagens aí, interplanetárias,
Então vejam a diferença que tem na mesma terra, no mesmo nosso mundo inferior, e o mundo é inferior para todos, lá para o selvagem como para aquele cientista da NASA. O mundo é o mesmo, um mundo inferior. Todos somos espíritos inferiores, mas com uma faixa vibratória de desenvolvimento e alguns muito intelectual e pouco moralizados, né? Então, essa faixa, esse é o trajeto que nós temos que percorrer para que possamos sair da Terra. Então, se nós queremos ter um corpo menos denso, habitar um mundo mais fluídico, com um corpo menos pesado, menos sujeito às tribulações que a vida material nos impõe, às doenças, nós temos que fazer a nossa parte e transformarmos-nos em espíritos melhores. Depende de cada um. E quando Deus nos colocou aqui, não era somente para a nossa evolução, esse é o objetivo principal, mas nós somos co-participantes da criação. Jesus disse, vós sois Deus, então nós estamos aqui para ajudar. Eu tenho um compromisso dentro da minha casa, com os meus familiares, com os meus amigos, eu tenho um compromisso aqui na casa espírita, eu faço parte, eu sou um ser social, desse contexto para crescer, depende também de mim. Lá na rua, no meu trabalho, na sociedade, no bairro onde eu vivo, na rua onde eu moro, na cidade, com o país com que eu vivo, eu tenho um compromisso. Eu sou um co-participante dessa criação divina. Eu tenho uma responsabilidade para dar andamento para que esse mundo se melhore, se transforme num mundo melhor, para que todos nós então alcancemos a condição de habitarmos um mundo melhor. Essa transformação já está acontecendo no nosso mundo, né? Para um mundo de regeneração. Ainda vai levar bastante tempo, não há uma linha demarcatória, até aqui é prospeção, daqui para lá é regeneração. Mas quanto mais nós que já temos o conhecimento do ensinamento de Jesus, das leis morais, das leis divinas, nós temos mais, a quem mais é dado, mais será pedido. Quem mais sabe, mais responsável é pelas suas ações, pelos seus atos. Eu espero que tenha podido esclarecer alguma coisa, que depende de nós somente. A felicidade, todo mundo quer ser feliz, né? Então, trabalhemos na nossa mudança moral, no nosso crescimento, como espíritos que estamos aqui de passagem. Uma pequena passagem transitoriamente, mas que breve estaremos indo, quem sabe, para um mundo bem melhor. Muita paz, muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe a todos.